Atualmente nos jornais, o que nós mais temos ouvido falar é sobre a PEC dos precatórios. E diante de tantas dúvidas, eu decidi te explicar se isso poderá afetar ou não o seu benefício previdenciário. Então fica aqui comigo nesse vídeo. Antes de adentrar ao assunto principal desse vídeo, é importante entendermos o que é uma PEC. Ela é uma proposta de emenda constitucional que tem o objetivo de mudar algumas partes do texto da Constituição Federal sem precisar convocar uma nova Assembleia Constituinte. Inicialmente, o presidente do Poder Legislativo ele deve enviar a proposta de emenda constitucional à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, que ficará encarregada de examinar a admissibilidade da PEC. Nesta fase, a análise ela é técnica e devem ser verificados os requisitos formais e materiais, analisar se o conteúdo da PEC ela não fere a Constituição. Ela poderá ser rejeitada e arquivada ou admitida. Se ela for admitida, a PEC deve ser encaminhada a uma comissão temporária criada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, que examinará o conteúdo da PEC, podendo propor emendas, que também devem ser submetidas ao exame de admissibilidade. As deliberações principais são feitas na Câmara dos Deputados, exceto quando a iniciativa tenha partido do Senado Federal. Para aprovação de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, deve haver o voto favorável por pelo menos 3/5 dos parlamentares em cada casa do Congresso Nacional. Além disso, a discussão sobre a PEC ocorrerá em 2 turnos. Isso significa que após a discussão e aprovação por maioria de 3/5, realiza-se uma nova deliberação para só então a proposta ser encaminhada à Casa Revisora, que geralmente é o Senado Federal, onde haverá uma nova votação em 2 turnos. Em caso de alterações à PEC, essa deve voltar à casa originária para ser discutida e votada novamente. Após todos esses acontecimentos, se a PEC passar por tudo isso e continuar sendo aprovada, ela seguirá então para a fase de promulgação e publicação, que é realizada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em caso de emenda constitucional, não há possibilidade de veto ou sanção presidencial. Após a publicação no Diário Oficial, a emenda constitucional será anexada ao texto constitucional, passando a viger imediatamente, sem a contagem de prazo legal de 45 dias, salvo quando haver disposição expressa definindo um prazo. Antes de prosseguir com o vídeo, se você já está gostando, deixa o like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai entregar essas informações para mais pessoas que precisam. Sabendo disso, vamos entender o que é um precatório. Os precatórios são dívidas do governo com sentença judicial definitiva, podendo ser em relação a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que o poder público seja derrotado. Isso acontece bastante quando você entra com um processo contra o INSS pedindo a concessão de um benefício previdenciário, e se o INSS ele for derrotado e você vencer esse processo, muito provavelmente terão valores atrasados para receber, desde o indeferimento administrativo lá no INSS. Esses valores terão que ser pagos justamente por um título que representa a dívida, que chamamos de RPV, que é a requisição de pequeno valor, ou PRC, que são os precatórios. A RPV é para pagamento de quantias de até 60 salários mínimos, que agora em 2021 corresponde a R$66 mil. Já os precatórios é para pagamento de quantias que superam esse valor, ou seja, que envolvem muito mais dinheiro. O procedimento de pagamento desses precatórios ele é mais demorado, podendo demorar de 6 meses até 2 anos e meio para serem quitados.
tudo a depender da data de inscrição desse precatório. Sabendo disso, então vamos entender o que é a PEC dos precatórios. O governo ele quer parcelar esses precatórios, essas dívidas do governo conosco, que já demoram cerca de 6 meses até 2 anos e meio para serem pagos, a maioria relacionados a ações de revisões de salários de servidores públicos e aposentadorias que demoram anos e anos para serem julgados, com o objetivo de financiar o recém-anunciado Auxílio Brasil, destinados às famílias em situação de extrema pobreza que possuírem uma composição de gestantes ou pessoas com idade de até 21 anos incompleto. Para isso, eles visam estabelecer um limite anual para a expedição de precatórios. A estimativa é de que esse teto de gasto seja de quase 40 bilhões em 2022. Segundo a agência da Câmara, o que corresponderia a menos da metade do que estava previsto para ser pago no ano que vem. Se essa PEC for aprovada, o parcelamento vai afetar muitas ações que envolvem a concessão e revisão de benefícios previdenciários e assistenciais de brasileiros que precisam recorrer à justiça para receber um direito garantido por lei. Vale ressaltar que aqueles pagamentos de até 60 salários mínimos, mesmo sendo aprovada essa PEC, continuarão sendo pagos no prazo de 60 dias a contar da data do protocolo no tribunal por meio de RPV. Quanto aos demais, aqueles que ultrapassam essa quantia, acontecerá o seguinte: será expedido o precatório e, se o teto de gastos já tiver sido atingido, esse pedido de pagamento ficará para o ano seguinte. Os idosos acima de 60 anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes e as dívidas de caráter alimentares terão preferências no pagamento. Contudo, eles não estipularam um limite para essa preferência. Então, no ano seguinte terá a fila dos superpreferenciais, dos alimentares e daqueles que não foram expedidos, pois ultrapassaram o teto. Segurado que tiver o pagamento adiado poderá optar por receber o valor em parcela única até o fim do ano seguinte, se aceitar o desconto de 40% por meio de acordo em juízo de conciliação. O texto prevê 3 faixas de valores. Até R$ 66 mil, o pagamento continua sendo em uma única parcela, à vista. De 66 mil e 66 milhões, se a soma total de precatórios devidos pela União ultrapassar a 2,6% da receita corrente, o pagamento será parcelado em 10 anos. E acima de 66 milhões, o pagamento parcelado em 10 anos, sendo 15% à vista. Então, podemos concluir que aqueles valores que ficaram atrasados no seu processo contra o INSS, se esse valor ultrapassar os 60 salários mínimos, o pagamento poderá ser afetado por essa PEC, atrasando o recebimento desse valor em sua integralidade. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Aqui tem vídeo novo toda terça-feira e toda quinta-feira às 6 horas da tarde. Até o próximo vídeo!